Nessa aula vamos falar sobre o comando array, que seria o comando copiar, mas com algumas funcionalidades diferentes. Então ele copia em círculo, se você fosse fazer uma mesa, ele copia seguindo uma linha que você fizer, e ele copia fazendo colunas e linhas. Então ele tem essas três funcionalidades diferentes do copiar simples. Como que eu entro no comando? Eu venho aqui em cima em array, ó, ele está em modify. Aqui embaixo você pode ver que esse é o retangular, ele vai copiar em colunas e em linhas para você. Então eu seleciono ele vai pedir para mim selecionar o objeto, eu vou selecionar esse quadrado e vou dar um Enter. E você pode ver que ele já faz a cópia para mim, tanto em linhas, aqui ó, 1, 2, 3 linhas, quanto em colunas, 1, 2, 3, 4. Se eu quiser, eu posso alterar essas linhas e essas colunas. E é bem simples, eu venho aqui em cima, ó, quando eu clico Enter e dou o comando, ele já coloca aqui para mim, ó, 4 colunas, 3 linhas, a distância entre um objeto e outro, a distância total entre os objetos. Então é bem simples, eu vou vir aqui agora, ó, em vez de 4 colunas, eu vou colocar 5 colunas. Em vez de 3, eu vou colocar 2. E você pode ver que ele já vai mudando aqui para mim. Se eu quiser aumentar ou diminuir, tanto faz. A distância que está aqui, ó, ponto 75, é dessa ponta para essa ponta, tá? Não é a distância entre eles, é a distância de ponta até essa ponta. Então é bem importante se atentar a isso. Então, dessa ponta até essa está ponto 75. Eu vou deixar 1 de 1 metro, tá? Que eu trabalho sempre em metros, lembrando. Então, vou colocar 1. E entre as linhas eu vou aumentar para você ver bem a diferença. Eu vou colocar 2, o dobro. E você pode ver que dessa ponta até essa ponta agora tem 2 metros. E dessa ponta para essa ponta tem 1 metro. Tá bom? Então você pode ver que quando eu aumento isso, ele já aumenta a medida total também. Porque se eu aumentei a distância entre eles, a medida total também tem que aumentar. Então o retangular é basicamente isso. Depois que eu alterei tudo, é só apertar Enter que ele já sai do comando. Aí você me pergunta, se eu quiser alterar de novo, é bem simples. É só você selecionar novamente aquela peça que você copiou várias vezes e alterar aqui. Depois que alterar, é só apertar aqui, ó, Close. Ele já vai salvar e vai ter alterado, tá bom? Então essa é a primeira funcionalidade do Array. A segunda é copiar aqui, ó, em círculo. Como que funciona? Eu vou em Array, mas eu não clico nele, eu clico na setinha do lado e venho nesse aqui, ó, Polar, tá bom? Polar Array. Ó, já dá até o exemplo de uma mesa mesmo. Você pode usar para outras coisas, mas aqui eu vou usar para uma mesa também. Eu clico no Array Polar, ele vai pedir para mim selecionar o objeto, então eu seleciono a minha cadeira, dou um Enter. E ele vai pedir para mim selecionar o centro. Então ela vai rotacionar, ó, em todo esse círculo. Então eu pego o centro do círculo, ó, naqueles pontos de precisão que eu te ensinei nas primeiras aulas. Então eu vou pegar no centro do círculo e vou dar um clique. E você pode ver que ele já copiou para mim da mesma forma do retangular. Ele coloca padrão já algumas cadeiras, mas você pode vir aqui em cima e alterar. Então eu posso alterar a quantidade, ó, colocar só 5. Posso alterar, aqui ó, ele está dando um 360, então ele vem dessa ponta e dá um 360 até aqui. Se eu quiser, eu posso mudar esse ângulo. Aqui a distância entre uma e outra também eu posso mudar. Lembrando que se eu diminuir, não vai dar essa volta completa, ó, então eu vou diminuir aqui para 50. E você pode ver que agora não está perfeito, né? Não está mais as cadeiras bem distribuídas, elas estão menor que a mesa, né? Tá sobrando mesa aqui. Então você pode ver que quando eu diminuo a distância, ele também já diminui o ângulo, porque agora ele não dá um ângulo de 360 graus aqui, agora ele só vem 200 graus daqui a aqui, tá certo? Então eu posso mudar basicamente essas três opções aqui. Eu posso mudar também o número de linhas, aqui tá uma, eu posso colocar 2. Então agora, ó, em vez de ele só deixar aquele primeiro em volta da mesa, ele deixa uma segunda linha de cadeiras. Obviamente, para a mesa você não vai usar isso, mas pode ter alguma outra coisa que você vai fazer e você vai usar isso.
Então eu posso colocar 2, 3, quantas eu quiser. E se eu quiser voltar aqui, ó, para 72, eu acho que era o número, ó, ele já dá aquela volta completa. E eu posso ir alterando aqui da maneira que eu achar melhor. Se eu quiser voltar para uma só aqui também eu posso. E para sair a mesma coisa, é só clicar aqui, ó, Close Array. Então basicamente o polar seria esse. Agora vamos para o terceiro, que seria você copiar seguindo uma linha de referência. Então eu vou lá em Array, clico na setinha do lado, ó. Clico aqui na setinha do lado, clico em Patch Array. Ele pede para mim selecionar o objeto de novo, ó. Então eu vou selecionar só a minha cadeirinha. Ó, selecionei toda ela, que ela está separada, então por isso que eu tive que clicar várias vezes. Dou um Enter e ele pede para mim selecionar a curva, né, a linha que eu quero que seja copiado, a referência. Então, ó, vou selecionar a linha e ele já vai copiar várias cadeirinhas para mim, tá certo? Aí aqui eu posso, a quantidade de itens eu não consigo mudar, o que eu consigo mudar é a distância. Então, se eu aumentar a distância, diminui a quantidade de itens. Se eu diminuir a distância, aumenta a quantidade de itens. Então, eu vou te dar o exemplo aqui agora. Vou colocar 1 de distância. Então, você pode ver que diminuiu. Antes era 8, agora está 6. Se eu colocar agora ponto 5, ó, selecionei aqui, ponto 5. Pode ver que aumentou a quantidade. Então, é basicamente isso. Se você aumentar a distância, diminui a quantidade. E se você diminuir a distância, aumenta a quantidade, porque ele sempre vai fazer até o final da linha só, tá bom? Então, se você quisesse que viesse até aqui, por exemplo, você tinha que aumentar essa linha aqui, até aqui, tá? Aqui é a mesma coisa, é a quantidade de linhas. Então, se eu colocar 2, ele vai copiar 2 vezes, ó, tá vendo? O mesmo objeto, ele copia 2 vezes, igual no da mesa. Então, é basicamente isso. E aqui ele sempre segue, ó, o primeiro formato da cadeira. Então, ela está meia na diagonal, ele sempre tenta seguir esse formato um pouquinho na diagonal. Tá bom? Então, basicamente, é esses os 3 arrays. O array retangular, o array retangular, esse aqui, o polar e o patch. Então, o retangular para você copiar em linhas e colunas. O polar para copiar em volta de um círculo, uma meia-lua também poderia ser. E o patch para você copiar seguindo uma linha de referência. Tá bom? Então, esses seriam os 3. E até a próxima aula.